A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estamos aqui com mais um dia da campanha de 21 dias. Aprenda a depender de Deus. Nós estamos no 16º dia. Graças a Deus por isso. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. E hoje o tema da campanha é a paternidade de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré e Deus Espírito Santo, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Nós queremos ouvir de Ti. Venha falar aos nossos corações, Senhor. Venha nos revelar a Tua palavra. Descauteriza a nossa mente. Cura o nosso coração, remove a pedra do nosso coração para que nós possamos experimentar do Teu amor, Deus, o Teu amor que cura, que liberta e que transforma, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nos revela a Tua palavra, que a nossa mente esteja cativa somente a Ti e que nós possamos calar todas as vozes, Deus. Tudo aquilo que retira a nossa atenção, tudo aquilo que tira o nosso foco da Tua presença, que nós possamos aprender a usufruir da Tua presença, a estar na Tua presença, Senhor. Gera sede e fome pela Tua presença, que a gente ame estar perto de Ti, Deus. Que a gente ame aprender a conversar contigo, Deus, a nos abrir o nosso coração, a falar as nossas dores, as nossas feridas, os nossos problemas, aquilo que a gente está sentindo para Ti, Deus. Que a gente aprenda a Te amar, que a gente aprenda a Te obedecer, que a gente aprenda a confiar em Ti, para que nós possamos viver o plano que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém. Então vamos lá, nós vamos falar hoje sobre a paternidade de Deus. Então, quem é Deus Pai? A Bíblia revela que Deus, como Criador, nós já vimos aqui que a Trindade Santa fez parte da criação do mundo e que a Trindade Santa também participou da criação da humanidade. Então, assim, Deus Pai, Ele é Criador, juntamente com a Trindade Santa, com Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré e Deus Espírito Santo. Deus Pai, Ele é amoroso, Ele é protetor, Ele é sustentador, Ele é Senhor. Então, Deus é Pai dos que creem. Mateus 6,9 diz: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, quem crê em Deus como Pai, Deus vai ser um pai para aquela pessoa. Deus vai ser um pai para aquela pessoa, porque Deus é amor. A palavra do Senhor diz: aquele que me buscar, de maneira nenhuma o lançarei fora. Deus não nos lança fora da nossa presença. E tem pessoas que acreditam no Deus Pai. Entram no seu quarto, conversam com Deus Pai. Não tem, assim, intimidade e não querem conhecer a Trindade Santa. Então, assim, mas vê Deus como Pai e crê em Deus. Então, Deus, ele se apresenta como Pai a essas pessoas, certo? Então, vamos continuar. Deus é Pai amoroso e compassivo. Salmo 103:13. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Então, Deus, Ele tem compaixão de quem teme a Ele. Deus, Ele cuida de quem tem temor a Ele. Temor a Deus não é medo de Deus, é respeito, é amor, é reverência a Deus. A palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não a sabedoria terrena, humana, mas a sabedoria que vem do alto. Deus é o Pai das luzes e de todo bem. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então, o que significa isso? Que em Deus não há sombra de variação. Deus é constante. Deus é Deus de sim e não. Deus é o Pai das luzes, nele não há trevas, nele não há escuridão. Então, o que significa? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Então, tudo de bom que acontece nas nossas vidas, e todos nós temos motivos para agradecer, vem de Deus. É boa dádiva de Deus, que vem descendo do Pai das luzes. Então, nós temos que pedir a Deus para retirar as escamas dos nossos olhos e vermos tudo de bom que Deus faz por nós todos os dias. Porque Ele faz. Todas as boas dádivas que Deus faz por nós todos os dias, porque Ele faz. Então vamos lá. Como usufruirmos da paternidade de Deus? A paternidade de Deus completa, plena, é recebida por meio da fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Então, para nos tornarmos filhos de Deus e usufruirmos da paternidade plena de Deus, completa de Deus, temos que nos tornar filhos de Deus por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Então, assim, como eu disse para você, pessoas acreditam em Deus Pai, conversam com Deus Pai. E Deus é um pai para essas pessoas. Agora, a plenitude da paternidade de Deus é para quem se torna filho de Deus. É para quem quer se tornar filho de Deus. Porque muitas pessoas sabem da existência da Trindade Santa, sabem da existência de Jesus Cristo de Nazaré, do Espírito Santo, mas por orgulho, por soberba, não se rende a Jesus Cristo de Nazaré, entendeu? Só quer conversar com Deus Pai. Então, Deus vai cuidar dessas pessoas que creem nele, que chama Pai Nosso que estás no céu. Deus cuida. Agora, a paternidade completa, a paternidade plena, só usufrui quem se torna filho de Deus. E nós nos tornamos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo de Nazaré. João 1,12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ao quem creu no nome de quem? Jesus Cristo de Nazaré. Quem crê no nome de Jesus Cristo de Nazaré, quem confessa com a boca e crê com o coração, de verdade, porque Deus sonda o mais profundo do nosso ser, ele sabe se a gente está confessando e se rendendo a Jesus Cristo de verdade ou de mentira. De Deus não se zomba, de Deus ninguém engana, Deus ninguém se manipula Deus, nenhuma pessoa manipula Deus. Então, nós nos tornamos filhos de Deus. Aceitar, crer no nome de Jesus Cristo de Nazaré, confessar com a boca, crer com o coração que Jesus Cristo de Nazaré é o Senhor, nós nos tornamos filhos de Deus. Gálatas 3,26 diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, em Jesus Cristo de Nazaré. Nós nos tornamos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Romanos 8,15 diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo de Nazaré nas nossas vidas, quando nós confessamos com a boca e cremos com o nosso coração verdadeiramente, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, que nos adota como filhos. O Espírito Santo de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, por meio do qual, quando somos selados com o Espírito Santo de Deus, somos habitação do Espírito Santo de Deus, nós podemos chamar Deus de Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Significa, no original, papaizinho. Papai, e isso é intimidade, isso é comunhão com Deus, isso é relacionamento com Deus. Você vai conversando com Deus, você vai abrindo, rasgando a sua alma para Deus, contando a sua vida para Deus, aprendendo a confiar em Deus a tal ponto que você pode chamar ele de papaizinho, de papai, Abba, Pai, Abba, Pai. 1 João 3,1 diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Isso é um grande amor de Deus, deixarmos de ser criatura para sermos filhos de Deus. É o grande amor de Deus. Gálatas 4:6-7 diz: porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Oh, aleluias! Glória a Deus! Nós somos filhos de Deus. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, nós podemos chamar Deus de Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. Nós não somos mais escravos, não somos mais escravos do medo, não somos mais escravos do pecado, mas nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus e também nós somos herdeiros de Deus. Agora vamos lá. As criaturas de Deus podem usufruir da presença e do cuidado de Deus? Sim, a Bíblia ensina que Deus é bom para todas as suas criaturas e manifesta graça, provisão e misericórdia sobre todos. Então, como eu disse para você, quando o Pai Nosso fala, orem assim, Pai Nosso que estais nos céus. Então, tem criaturas de Deus que vê Deus como Pai. Então, Deus cuida dessas pessoas como um pai.
Mas como eu disse para você, a totalidade do amor de Deus, a paternidade de Deus que nos faz usufruir da herança de Deus, usufruir do que Jesus Cristo de Nazaré conquistou na cruz do Calvário para nós, é nos tornamos filhos de Deus. E nós nos tornamos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Mas a Bíblia ensina que Deus é bom para todas as suas criaturas e manifesta graça, provisão e misericórdia sobre todos. Salmo 145, 9 diz: O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Mateus 5,45 diz: Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Salmo 34,15 diz: Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Entretanto, a Bíblia também ensina que a adoção como filhos e a herança eterna são recebidos por meio da fé em Jesus Cristo de Nazaré. Então, nós somos adotados na família de Deus como filhos por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Nós herdamos a herança eterna por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Então, tem uma herança para você. Tem uma herança de Deus para você. Então, como é que você sabe qual é a herança que Deus tem para você? É quando você se torna filho de Deus e você passa a ter uma vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus. E no momento certo, Deus te fala qual é o plano dele para a tua vida. E no plano que Deus tem para a tua vida, tem a tua herança também. João 14,6 diz: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nós nos achegamos a Deus Pai por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Agora vamos ver os benefícios de experimentar a paternidade de Deus como filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Nunca somos abandonados. Isaías 49, 15 e 16 diz: Pode uma mãe esquecer o bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de vocês. Deus não se esquece de nós. Deus não nos abandona. Olha o que está escrito aqui. Veja, eu gravei vocês nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Deus tem o nosso nome na palma da mão deles. Recebemos um amor eterno. Jeremias 31:3 diz: Eu amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Então Deus nos traz para perto dele. Ele nos atrai com o amor dele. Tem outros versículos que diz assim: com cordas de amor Deus nos atraiu. Deus nos atraiu. Então Deus é amor. Deus quer que a gente venha para perto dele, atraídos a conhecer, querendo conhecer o amor eterno dele. O amor que ele tem para nós, que nos cura, que nos salva, que nos liberta, que nos transforma, que nos renova a nossa mente e nos faz experimentar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Recebemos proteção. Salmo 91, do 1 ao 2 diz: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Isso aqui é confiança em Deus. A proteção de Deus é você ter a convicção que Deus cuida de você o tempo inteiro, o tempo todo. Recebemos provisão. Mateus 6, 31 ao 33 diz: Pois o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando você busca ter uma vida de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, o Espírito Santo,
Ele começa a te convencer de que Deus provê as tuas necessidades. E Deus começa a te mostrar que Ele provê as tuas necessidades. À medida que você vai obedecendo a palavra de Deus, Deus provê as tuas necessidades. E o Espírito Santo de Deus te convence a viver esse versículo bíblico. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, o que acontece? O reino de Deus é amor e justiça. Então, você tem que começar a sua caminhada com Deus querendo experimentar do amor de Deus. Experimentar do amor de Deus. Você vai experimentando, você vai aprendendo a amar Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todo o teu ser. Você vai sendo curado por esse amor, liberto por esse amor, transformado por esse amor. Você aprende a se amar, você aprende a amar as pessoas, você aprende a amar as pessoas, você aprende a se amar. Você aprende a obedecer a palavra, você quer ter vontade, você começa a criar vontade de obedecer a Deus, porque você o ama. Então, se você o ama, você quer obedecer. Você aprende a confiar em Deus. E na hora certa, Deus vai te acrescentando todas essas coisas, lhe serão acrescentadas, porque todas essas coisas que lhe serão acrescentadas faz parte do plano de Deus para a tua vida. Faz parte do plano que Deus tem para a tua vida. Deus tem uma história para você. Uma história desenhada para você, mas você só vive se você quiser. Você tem a liberdade de escolher se você quer viver da sua maneira ou do jeito de Deus. Recebemos disciplina por amor. Hebreus 12:6 diz: porque o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, assim, tem filhos que realmente reconhecem a Trindade Santa, mas que não se submete à disciplina de Deus, entende? A questão é essa. Recebemos disciplina por amor. Deus nos disciplina porque nos ama. Deus nos corrige porque nos ama. Aqui esse versículo. Porque o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Nós somos aceitados como filhos por adoção, por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Então, Deus nos disciplina, Deus nos corrige. Muitos filhos de Deus são filhos de Deus, reconhecem a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré e Deus Espírito Santo, mas não se curva para a disciplina de Deus, entende? Então, não tem como você viver o plano de Deus na totalidade para a sua vida se você não se curva para a disciplina de Deus, se você não se curva para a correção de Deus. Recebemos paz. Filipenses 4, do 6 ao 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus guarda o nosso coração. A paz de Deus guarda a nossa mente. Os filhos de Deus têm paz. Recebemos herança eterna. Romanos 8:17 diz: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, Deus tem uma herança para você. Os filhos de Deus se tornam filhos de Deus porque reconhecem o sacrifício de morte e ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré na cruz. Então, os filhos de Deus têm por herança o que Jesus Cristo de Nazaré conquistou na cruz para eles. Então, tudo isso que eu estou te falando aqui, foi conquistado na cruz do Calvário. Tudo isso que eu estou te falando aqui foi conquistado na cruz do Calvário. Deus não nos abandona, recebemos o amor eterno de Deus, recebemos proteção, recebemos provisão de Deus, recebemos a disciplina de Deus, recebemos a paz de Deus, recebemos herança eterna. Foi conquistado na cruz do Calvário. Então existe uma herança. Agora a palavra de Deus diz assim, que o reino de Deus é conquistado. O reino de Deus é conquistado por esforço. Por isso que eu li aqui esse versículo para vocês. Mateus 6:31-33, que diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E a Bíblia fala que o reino de Deus é conquistado por esforço. Então, você tem que se esforçar em Deus, buscando em Deus. Qual é a sua parte? O que você tem que fazer para conquistar o que Jesus Cristo de Nazaré conquistou na cruz para você? O que já está consumado. Você só tem que tomar posse. Aí você diz assim, por que o reino de Deus é conquistado por esforço? Por que eu tenho que me esforçar? Eu não já aceitei, as coisas não têm que acontecer de mão beijada.
Não é que tem que acontecer de mão beijada. Não acontece de mão beijada. E não é porque Deus é mau. É porque essa fase de você lutar para conquistar o reino de Deus, conquistar aquilo que Deus conquistou na cruz para você, é para você amadurecer. É a sua caminhada cristã, entende? Você vai buscar Deus, o amor de Deus. Você aceita Jesus Cristo de Nazaré na sua vida. Você é selado com o Espírito Santo de Deus. Agora você tem acesso ao Deus Pai, à Trindade Santa. Você conversa com a Trindade Santa. Você começa a ter ali os seus momentos de devocionais, os seus momentos com Deus. De preferência todos os dias. Ter tempo com Deus, conversar com Deus, vida de comunhão com Deus. E então, o Espírito Santo de Deus, ele vai te levar para essa renovação da tua mente, onde ele vai te curar, te libertar, te transformar. O amor de Deus faz isso. Experimentar do amor de Deus faz isso. E essa caminhada cristã vai te amadurecendo e te preparando para viver o plano de Deus para tua vida. E no plano de Deus para tua vida tem a tua herança. É bíblico. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agora, não são pessoas que vão atrapalhar o que Deus tem para nós. O único que pode atrapalhar a sua vida e você não viver os planos de Deus na totalidade é você mesmo. É o tipo de caminhada cristã que você quer ter com Deus, mesmo sendo um filho de Deus, entende? A Bíblia fala sobre aqueles que ainda ficam bebendo leitinho e alimento sólido. O que significa isso? De maturidade cristã. Então, o plano de Deus, ele vai acontecendo na tua vida à medida que você vai deixando o Espírito Santo de Deus te amadurecer, renovar a tua mente através da obediência à palavra de Deus. E essa renovação da tua mente vai fazer com que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o plano que Deus tem para a tua vida. Não é você olhar para os planos que Deus tem para os outros filhos dele e dizer assim: não, Deus, a boa, perfeita e agradável vontade tua na vida de fulano foi melhor do que na minha, entendeu? Ainda está bebendo leitinho. Criança na fé. Deus tem um plano diferente para cada ser humano. Quando você deixa Deus te curar, te libertar, te transformar, você tem vida com Deus, vida de relacionamento com Deus. O Espírito Santo de Deus, ele te ensina a obedecer a palavra. A obediência à palavra renova a tua mente. E você vai, durante a sua caminhada cristã, ficando pronto, maduro para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, com o plano que ele tem para você. E dentro do plano que ele tem para você, tem a sua herança. Vamos lá, os benefícios de usufruir da paternidade de Deus como filhos de Deus. Temos acesso direto ao Pai. A palavra do Senhor diz que quando Jesus morreu na cruz, ele disse: está consumado, e o véu foi rasgado de alto a baixo. Agora nós temos livre acesso ao trono da graça, por meio de Jesus Cristo de Nazaré, quando nos tornamos filhos de Deus. Hebreus 4,16 diz: assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, como filhos que conversam com o Pai, com paz no coração. Estamos resolvidos com Deus, temos paz com Deus. Somos guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Espírito Santo de Deus. Então, os filhos de Deus têm o Espírito Santo de Deus. Se você ainda não está vivendo o plano de Deus para a tua vida na totalidade, é porque você não está tendo uma vida de relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Você não está tendo uma busca constante, diária, conversando ali com o Espírito Santo, chamando a presença do Espírito Santo. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso consolador. Jesus disse: eu vou, mas vai vir um consolador que vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus nos conduz na nossa caminhada cristã. Temos a promessa da vida eterna. João 14, do 2 ao 3 diz:
Na casa do meu pai há muitos aposentos. Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então nós vamos morar no céu. Um dia Jesus Cristo de Nazaré vai voltar para buscar os filhos de Deus, que é os filhos de Deus é a igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Os filhos de Deus é a noiva do Cordeiro, é a noiva de Jesus Cristo de Nazaré. É a igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Então, Deus é o Criador do universo, do ser humano, juntamente com a Trindade Santa. Ele é Senhor, demonstrando bondade e misericórdia para com todas as suas criaturas. Agora, a experiência plena, completa da paternidade de Deus, da adoção como filhos, adotados como filhos, e da herança eterna é recebida mediante a fé em Jesus Cristo de Nazaré, quando nós reconhecemos Jesus Cristo de Nazaré como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nos tornamos filhos de Deus e somos adotados como filhos de Deus. Usufruímos da paternidade plena de Deus. E agora nós temos uma herança eterna. Então, se você é um filho, você acredita na Trindade Santa, você aceitou Jesus Cristo de Nazaré, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré e Deus Espírito Santo, você crê. Mas você não tem vida com Deus, entende? E aí, é por isso que você ainda não está vivendo o plano de Deus na sua totalidade. Você precisa ter vida com Deus, para você receber a direção de Deus para a tua vida, para você deixar o Espírito Santo de Deus guiar os teus passos, te direcionar, te aconselhar, te ensinar a obedecer a palavra, porque é a obediência à palavra de Deus que vai renovar a tua mente. E você precisa obedecer a palavra de Deus na presença da Trindade Santa. Ali em comunhão com Deus, conversando com Deus. A Trindade Santa vai te revelar a palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai te ensinar a obedecer a palavra de Deus. E a obediência à palavra de Deus renova a tua mente. Uma mente renovada, você vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. O plano de Deus para a sua vida. E no plano de Deus que Ele tem para a tua vida está incluído a tua herança. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus testifica no nosso espírito, no nosso íntimo, que somos filhos de Deus. 1 João 3,1 diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Nós temos essa certeza, que somos filhos de Deus. Então vamos orar. Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré e Deus Espírito Santo. Todos aqueles que têm te buscado, Senhor. Todos aqueles que têm decidido te buscar como filhos e experimentar do teu amor. Que teu amor cure, que teu amor liberte, que o teu amor transforme. Ensina cada uma dessas pessoas a te amar de todo o coração, com todo o entendimento, com todas as forças, com todo o ser. Ensina essas pessoas a se amarem e a amarem as pessoas. Ensina essas pessoas a amarem as pessoas e, consequentemente, aprenderem a se amar. Gera sede, fome, Deus, por obediência a Ti, por obedecer a Tua palavra. Revela a Tua palavra a essas pessoas, Senhor. Revela a Tua palavra. Ensina cada um dos teus filhos a obedecer a Tua palavra, ter vontade de te obedecer por amor a Ti. E ensina elas a confiarem em Ti, a confiarem plenamente em Ti, Senhor, a ponto de não terem medo nenhum de viver o plano que o Senhor tem para elas. Espírito Santo de Deus, convence do pecado, da justiça e do juízo. Traz os filhos de Deus para perto de Deus. Traz os filhos de Deus para perto da Trindade Santa. Que eles aprendam a conversar com a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré e Deus Espírito Santo. Convence-os a te amarem, a confiarem em Ti, a quererem viver o que o Senhor tem para eles, Deus. Convence-os a viver a missão que o Senhor tem. A missão que o Senhor tem para cada um deles, Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ativa os dons dos teus filhos, Deus. Dons para cada área da vida deles, incluindo o ministério, a missão
a missão que o Senhor tem para cada um deles, Senhor. Em cada área da vida, ativa os dons deles, Senhor. E que cada dom que seja ativado na vida deles, que seja para a tua glória, que seja para o teu louvor, que seja debaixo da tua obediência, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.